Bom dia, esse é o nosso trabalho de geografia sobre descentralização industrial e revolução industrial. O grupo é o Wender Eduardo, Eduardo Balduino, Edgar Dalacqua e Arthur Silva. O processo de concentração industrial do Brasil ocorreu com o desenvolvimento da política de substituição de importações, assumida de maneira mais proeminente durante o governo Vargas, após os eventos relativos à crise de 1929 e o consequente declínio da economia cafeeira. Assim, graças às estruturas de transporte e comunicação existentes e também ao maior poder político e econômico das elites do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mais tarde, durante o governo JK, houve novamente um impulso à industrialização do Brasil, e de novo sob a ótica da política de substituição de importações anteriormente preconizada. Descentralização industrial no Brasil. Na região sudeste, que é a mais industrializada, existe uma tendência de saída do ABC paulista, procurando menores custos de produção no interior do estado. Essas áreas oferecem incentivos fiscais, menores custos de mão de obra, menor congestionamento nos transportes e melhor qualidade de vida. Percebe-se um movimento de indústrias tradicionais para o uso intensivo de mão de obra, no Nordeste atraídas pela mão de obra extremamente barata. A primeira Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa de 1780 até 1850, com um epicentro na Inglaterra. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Caracterizou-se também pelo uso quase que exclusivo do carvão, consumido por máquinas a vapor, e pela preponderância de indústrias têxteis e siderúrgicas, focadas na produção do aço. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1780 e 1880, e finalizou-se em meios à Segunda Guerra Mundial, entre 1914 e 1930. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período da industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. A segunda Revolução Industrial caracterizou-se pelo uso do carvão complementado pela eletricidade térmica e pelos produtos petroquímicos, a introdução do motor, a explosão e a vulcanização da borracha. Indústrias metalúrgicas surgiram, assim como mecânicas e químicas. Houve também o início do Fordismo. A terceira Revolução Industrial é marcada pela tecnologia avançada, um pouco parecida com a que conhecemos hoje. Com a chegada da robótica, genética, informática, telecomunicações, as indústrias que tinham esse tipo de tecnologia começaram a se sobressair contra as mais antigas. Com produções em massa e em um curto período de tempo, alguns modelos de produções ficaram mundialmente conhecidos. É o caso do Fordismo e do Toyotismo. E foi onde se teve início a ideia da Quarta Revolução Industrial. Muito se pergunta quanto ao período em que a Quarta Revolução Industrial irá ocorrer. No entanto, ela ainda não aconteceu e nem irá acontecer. Ela está acontecendo e tem como principal característica a desruptura ao trabalho humano, o qual vem sendo gradativamente substituído pela robotização. Um adendo a ser feito é o grande avanço ocasionado pela pandemia, onde com trabalhadores em casa, a robotização se fez importante para que empresas continuassem a produzir. E contudo, tivemos um avanço notável quanto à robotização no meio de trabalho. E é esse o trabalho, gente. Obrigado por terem assistido. Bom descanso.